Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é uma aula para o terceiro ETIM, integrado à Informática para a Internet, da ETEC Professor Adolfo Arruda Mello. Essa é uma aula de Geografia. Falaremos aí sobre o Brasil no contexto internacional. Bom, na última aula nós falamos sobre os conflitos internacionais, alguns exemplos dentro do processo de globalização. Nós vemos aí nós falamos na última aula que conhecemos uma maior aproximação entre os países, só que essa aproximação acaba gerando aí algumas disputas, principalmente no campo econômico atualmente. E nesse contexto, nós temos aí que discutir e falar sobre o Brasil nesse cenário internacional. Bom, atualmente nós vivemos uma situação muito complexa relacionada à pandemia que foi deflagrada aí no mundo neste ano, e esse isolamento que o mundo teve que se propor a fazer, não só o Brasil, o mundo inteiro está fazendo isso, por conta dessa pandemia, levou aí a algumas configurações que já vinham ocorrendo, mas que, por conta dessa nova configuração, essas relações internacionais elas ficaram mais aprofundadas, mais visíveis, e é muito interessante nós entendermos como ela está se configurando, como está configurada, e nada mais é do que uma análise para entender mais profundamente, as relações internacionais. E tentar entender também o papel do Brasil nesse contexto, que não é tão bom assim. Mas vamos lá. Bom, eu selecionei aqui um texto escrito por Fábio Guedes Gomes, que foi publicado em um site. Qual site? Deixa eu ver aqui. No site Cada Minuto. Está aí o link no final desse texto. Eu vou deixar esse texto na plataforma para vocês. O título é interessante. Crise e subalternidade do Brasil no contexto internacional. Então, o autor ele bate muito nessa questão do Brasil ser subalterno no contexto internacional. Bom, então logo no começo do texto ele fala que há uma busca, uma corrida frenética da ciência atrás de soluções, de vacinas aí para a pandemia que está varrendo vários países, que está matando muitas pessoas e também prejudicando enormemente as economias. Aí ele fala o que acontece, que também no campo internacional, no plano do comércio internacional, existe aí uma corrida por equipamentos, insumos e materiais médicos, como nós vimos. Lembrando que esse texto é de abril desse ano, então é aquela visão do começo da pandemia. Até nesse começo existiam cargas que eram desviadas do seu destino por algumas potências, principalmente os Estados Unidos, e essa foi uma das acusações que a Alemanha fez contra os Estados Unidos. Inclusive, um avião que transportava medicamentos, eu acho que materiais médicos para o Brasil, que vinha da China, foi desviado, então tinha essa disputa no começo da pandemia. E aí isso mostra o quê? Essas disputas no campo internacional. Não é por um acaso que isso é um exemplo típico das forças que tem aí os países no cenário internacional, que historicamente vem se construindo e não é de agora. Então é isso que a gente vai tentar entender e tentar situar o Brasil nisso. O que acontece? Ele fala aí que as disputas, elas se acirram. Então, nós temos aí a China, que nos últimos anos está levando aí uma grande vantagem nesse cenário, e aí ele chama aí de dragão asiático, esse é o termo que ele fala, que ele se refere à China,
Esse dragão asiático ele cresceu no início do século numa velocidade de 10,5% ao ano em média. Isso daqui é crescimento da economia. Tá? Então nós estamos falando aí do crescimento avassalador, que nenhum outro país tem um crescimento desse. E ele faz uma comparação com os Estados Unidos e a Alemanha, que são forças muito tradicionais. Os Estados Unidos crescendo aí numa média de 1,7% e a Alemanha 0,9%. Então, a China está crescendo muito mais do que os países tradicionais dentro da economia mundial. E aí ele faz uma análise sobre a China. Né? A China responde por cerca de metade da produção mundial de televisores, 2/3 da produção de vídeos e câmeras digitais, pouco mais da metade dos telefones móveis e quase absoluta de computadores. Então, nós estamos falando aí de um país que produz tecnologia. E isso é sabido. Tá? A China é um país que produz tecnologia. Aí você fala assim, mas são produtos de baixa qualidade. Nem tudo. Tá? Grandes multinacionais dos Estados Unidos, da Europa, têm fábricas na China. Por quê? Por quê? Explorar o quê? Mão de obra, matéria-prima, conhecimento, ok? Mão de obra especializada, facilidades em se instalar, impostos. Então, isso tudo leva as empresas a irem para lá. E esse montante do seu crescimento econômico também é por conta disso. Então, o que acontece? A rápida industrialização chinesa permitiu alcançar o monopólio da produção de equipamentos médicos e hospitalares. Claro, né? Então, nós estamos falando aí de um país onde tem alta criação tecnológica, alto desenvolvimento tecnológico, inovação também, e uma população muito grande. Então, tem que ter a produção grande de equipamentos médicos e hospitalares para atender a sua população. E também exportar. Né? Bom, agora os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, como a gente sabe, uma das grandes potências ou a maior potência mundial. Hoje a gente vive, eu falei aí nas últimas aulas, que a gente vive em um mundo unimultipolar, onde nós temos os Estados Unidos como a única potência militar e várias outras potências econômicas, mas os Estados Unidos têm um papel no cenário econômico mundial de bastante destaque. Tá? Ele destaca aqui que é inegável a capacidade tecnológica dos Estados Unidos, o poderoso sistema financeiro bancário e, principalmente, o monopólio de emissão da moeda de transação internacional, o dólar, né? Quer dizer o quê? Que eles emitem a moeda. Então, para eles é muito mais simples e fácil sair de crises que ocorrem, porque eles acabam emitindo. Óbvio que não se pode emitir tanta moeda, porque senão causa inflação. Né? Então, calma, não é por aí. Mas vamos adiante. E outro papel principal dos Estados Unidos acaba sendo esse daqui, ó, maior arsenal de guerra e complexo militar e industrial do planeta. Olha só a informação dele, somando os 20 maiores orçamentos para as áreas militares do resto do mundo, chega-se ao que os Estados Unidos dispõem todos os anos. Então, tem que juntar os 20 maiores orçamentos para dar o orçamento dos Estados Unidos. Então, é a potência militar do mundo, a única. Tá? Bom, aí ele fala aqui que esse investimento na área militar, ele retroalimenta outros segmentos industriais, que acabam sendo voltados para a produção de armas, equipamentos, bens intermediários. Então, investindo nesse complexo militar industrial, acaba estimulando e investindo em outras áreas e proporcionando desenvolvimento científico e tecnológico. Claro, né? Muita tecnologia criada para fins bélicos acabam, ao longo do tempo, sendo transferidas aí para aplicações em tecnologias
para a sociedade civil, ok? Aí fala do Vale do Silício, tal, que é algo único no mundo, que não se tem como reproduzir por conta das pesquisas, das inovações tecnológicas, do desenvolvimento, que é o P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, e as encomendas tecnológicas para as áreas militares, que movimentam muito as indústrias, as empresas do Vale do Silício. Tá? Bom, essa crise causada pela pandemia é um importante teste aí de verificação de como as potências se comportam dentro dessa geopolítica internacional. Foi o que eu falei, né? Então, através do que está acontecendo, dá para a gente entender o papel de cada potência, de como elas se comportam nesse cenário. E esse comportamento reflete o seu histórico, reflete a característica principal desses países. Ok? Então, o que acontece? Ele destaca, é evidente que não esperamos um conflito mais grave entre elas, porque essa situação não permite. Essa situação que o mundo vive hoje não permite algum conflito. Mas só que as peças, como ele escreve aqui, as peças no tabuleiro do xadrez, elas estão se movimentando em alta velocidade. E as jogadas estão sendo pensadas mais profundamente. Então, esse cenário de pandemia acabou levando em conta justamente isso, esse papel dessas potências e principalmente como elas estão se movimentando atualmente. De um lado, os Estados Unidos passando por um perrengue maior do que a crise financeira de 2008, claro, porque é o país que tem o maior número de mortos no mundo, o sistema de saúde está sobrecarregado, lembrando que os Estados Unidos não têm um sistema de saúde público, tá? Algo que o Brasil tem, né? Mesmo sendo atendimento precário, mas tem. As populações de baixa renda, elas são assistidas no Brasil, já nos Estados Unidos, não. Então, por isso a observação de que eles estão passando pelo maior perrengue desde a sua crise financeira de 2008. Porque a perda grande, aí, o grande número de perdas de vidas, né, acaba impactando decisivamente na questão econômica. Né? Mas só que eles têm uma capacidade econômica quase infinita, né? Não diria que é infinita, mas é próximo disso. Um sistema bancário financeiro poderoso, e eles escrevem aqui, sentados em cima de um aparato de guerra extraordinário. Então, eles têm um aparato de guerra extraordinário para proteger os seus interesses, tanto pela ameaça real, quanto pela ameaça ideológica, imaginária. Né? Então, os Estados Unidos têm esse poder de persuasão muito grande dos países, tanto diretamente quanto indiretamente. Ou você vai ser aliado por bem ou por mal. Né? Então, é mais ou menos essa política aí. Então, os Estados Unidos, nesse cenário da pandemia, ele se encontra nesse contexto. Está passando por crise e tal, mas ele tem um aparato que lhe proporciona ter capacidade de reagir. Tá? A China, ela não tem capacidade de competir no campo bélico com os Estados Unidos. Não tem. Mas só que ela tem uma população muito grande. Então, 1,4 bilhão de pessoas. É muita gente. E aí o autor destaca um exército infinito. Infinito não, né? Não é infinito, mas é um grande exército. Mas, mesmo assim, não tem capacidade de persuadir os países, como os Estados Unidos fazem, de ter esse aparato de guerra extraordinário. Eles não têm. Mas só que tem uma máquina industrial dominando o mundo, que está começando a dominar o mundo em vários setores produtivos. E
E aí o que acontece? Eles têm um trunfo muito grande, que são as maiores reservas de moeda e títulos denominados em dólar do planeta. Ou seja, a China tem a maior reserva de dólar do planeta. E é o maior credor dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Os Estados Unidos eles têm dívidas com os chineses. Então, isso acaba sendo um trunfo na manga para a China, para abastecer o seu mercado, para investir na sua economia, para melhorar as relações internacionais. E isso faz com que o que acontece? O mercado internacional, o comércio internacional, tanto de mercadorias quanto de capitais, acabam sendo regulados também pela China, não só pelos Estados Unidos. E eles acabam abastecendo não só de mercadorias os norte-americanos, mas também de moeda, de dólares, né? Então, o papel da China nesse contexto atual acaba sendo de uma capacidade industrial alta, uma capacidade econômica bem assentada e, principalmente, essa capacidade de abastecer, de venda, de exportação, tanto de mercadorias quanto de dólares, para manter a sua economia nessa época de crise. Tá? E aí ele fala da Rússia, nesse tabuleiro, né? A Rússia, tipicamente, ela tem uma alta produção de gás e petróleo. E esse gás e petróleo ele é utilizado para abastecer praticamente toda a Europa. Lembrando que, vamos lá, a Europa ela tem a fonte de energia dela térmica, nuclear, através as térmicas, né? Através de queima de gás e petróleo. Tá? Então não é um continente, não é o caso como no Brasil, que é uma geração de energia através de hidrelétricas. Na Europa, não. Né? E quem fornece isso é a Rússia. Então, a energia gerada, consumida na Europa, vem da Rússia. Então, a Rússia tem essa economia assentada sobre isso. Além de contar com um parque industrial importante, tá? Não chega a competir aí com o chinês nem com o norte-americano, e também tem um arsenal bélico considerável, porque tem ainda muitos armamentos, né? E outro ponto importante é que os russos eles têm capacidade de alianças, principalmente com a China. Tem muito mais proximidade com a China do que os norte-americanos, né? Bom, a Inglaterra e a França são países com armas nucleares, possuem economias importantes, mas ficam em segundo plano, como o autor diz aí. A Inglaterra é aliada histórica dos Estados Unidos, tem as suas benesses, mas também tem seu lado negativo. A França, ela é mais independente, né, e ela tem aí laços estratégicos, alianças estratégicas, tanto com a Europa, com o leste europeu, quanto o norte da África, Oriente Médio e tal. Então, a França tem outros tipos de alianças que a mantém. Outra grande potência é a Alemanha. A Alemanha, com a União Europeia, ela teve um papel muito importante e decisivo. Ela se tornou aí o grande centro financeiro e industrial da Europa, que financia principalmente o desenvolvimento, construções, obras, né, em vários países da União Europeia. Então ela é credora desses países também. Vamos dizer assim que a Alemanha é a principal economia da União Europeia, mas só que também figura no segundo plano. Quando a gente fala de forças geopolíticas internacionais e considera os países europeus, nós temos que considerá-los unificados. Então, Inglaterra, França e Alemanha, nós temos que pensá-los aí como países conectados, onde eles somam a força para ter aí uma preponderância no cenário geopolítico internacional.
E isso ocorre através da União Europeia. Agora, com o Brexit, com a saída do Reino Unido, a Inglaterra aí ganha, ela sai desse cenário, ela deixa um pouco esse cenário, mas ela tem um papel relevante por conta da sua própria economia e principalmente por ter aliança com os Estados Unidos, né? Aliança histórica, não estou falando de aliança tupiniquim, vamos lá. Bom, e o Brasil? O Brasil, como que o Brasil está nesse contexto? Pessoal, é lamentável a política internacional que o Brasil está tomando nos últimos anos. Então, o que aconteceu? O Brasil, nos últimos anos, não, nos 2 últimos anos, tá? Porque, historicamente, o Brasil sempre foi muito elogiado internacionalmente por causa dos acordos, por causa da capacidade de interlocução, o diálogo, o poder de convencimento, as articulações, estratégias. O Brasil sempre foi conhecido como um país que ele conseguia unificar, né? Ele conseguia unir aí os países. Por exemplo, os BRICS, né? Os BRICS acabam sendo aí a associação, né? Um acordo entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que foi muito costurado, principalmente pelo Brasil, tá? Então, a política internacional do Brasil era muito respeitada, o Brasil era muito bem visto no exterior, no mundo. Isso, sobretudo, aí nos últimos 20 anos. O Brasil sempre teve grande poder de diálogo, como eu falei. Mas, o que acontece? Nos últimos anos, nós perdemos isso. Nós hoje somos uma chacota internacional. Tá? Então, esse é o nome. Então, a gente deixou, olha o que o autor fala, deixamos de ocupar espaços importantes no plano internacional, em suas instituições, como a FMI, né? Os BRICS, e no Banco de Desenvolvimento do próprio BRICS, né? Então, o Brasil deixa de ter esse papel preponderante, importante, de estar em acordo e negociação com as grandes potências e passa a ser subalterno. E isso é perigosíssimo nesse cenário. Por que isso é perigoso nesse cenário? Simplesmente pelo fato de que para se conseguir recursos, para aumentar a capacidade econômica do país, isso tudo passa por acordos, isso tudo passa por relevâncias. Então, o que acontece? Nós temos grande dificuldade em nos fazer ouvir. Por quê? Porque o que se ouve do Brasil é apenas coisas ruins. Então, nós temos aqui, sob a gestão desse chanceler abobalhado do governo Bolsonaro, viramos chacota além fronteiras. Por quê? Porque esse governo só fala bobeira. Só fala bobeira. Então, a questão é que não sou eu que estou falando, a opinião pública está falando. Isso não é opinião minha, isso é opinião pública. Jornais, outros países, não só imprensa brasileira, mas imprensa internacional. O Brasil era um país respeitado, hoje ele virou um país de despreparados. Tá? Desse texto aqui, o ministro da Educação ainda era aquele Weintraub, né? O ministro da Educação faz piada com a China em suas redes sociais. E os filhos do presidente disparam ofensas, criam ideias estapafúrdias e constroem teorias conspiratórias esdrúxulas. Com a China. A China é o maior parceiro econômico do Brasil. Com a China, o Brasil tem superávit. É o maior superávit na balança comercial. O que é superávit, professor? É vender mais do que comprar, é ter lucro. Tá bom? Então, esses caras estão envergonhando
tudo o que foi construído ao longo de muito tempo, né, para se chegar aqui, e fazendo chacota de tudo, falando de ideologia, né, que agora não se tem mais, ideias ideológicas, é isso? Não sei o que eles falam aí. Não é mais pautado por ideologia, mas é a pura ideologia, porque eles falam que não se tem ideologia, mas eles são muito ideológicos, né? Então, por conta disso tudo, somos quase que absolutamente, nesse momento, a subalternidade internacional. Isso impacta decisivamente sobre o que queremos, sobre o futuro e principalmente nesse contexto de pandemia. Por quê? Porque as vacinas estão sendo desenvolvidas, o Brasil tem parcerias, o Estado de São Paulo fez parceria com um laboratório chinês, né? E por conta de bobeiras, rixas do atual presidente, ele acaba colocando empecilhos para que isso seja levado adiante. Mas a questão é, para nós sairmos dessa crise, essas questões internacionais elas vão ter peso, porque não é a simples criação e lançamento de uma vacina. Nós temos a compra, nós temos acordos, nós temos que nos posicionar diante disso e contribuir. E o Brasil hoje, ele infelizmente não tem essa capacidade de articulação no plano internacional. Então, vamos responder essa pergunta aí. Qual é o papel do Brasil no contexto internacional? O papel do Brasil no contexto internacional sempre foi tentar fazer acordos, tentar se fazer ouvir por acordos, e principalmente se unir a países do mesmo desenvolvimento socioeconômico, tá? E não se unir com países potências, porque as potências vão querer sempre explorar. Não dá para a gente competir com a economia dos Estados Unidos, é impossível. Mas dá para a gente competir e fazer acordos com a África do Sul, com a China, com a Argentina, com o México, certo? Então, a nossa política externa, o Brasil no contexto internacional, era sempre pelo diálogo e fazer acordos com os iguais. Então, um grande exemplo aí era o Mercosul. O Mercosul foi uma iniciativa na década de 90, tá? Que foi feito aí entre o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Ou seja, um bloco econômico para facilitar o comércio entre os países do Cone Sul da América do Sul, né? Então, o que acontece? É isso, é pensar em se unir e fazer acordos com países do mesmo peso. Agora, não fazer acordo com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos não é acordo. Com os Estados Unidos é virar marionete e virar principalmente consumidores de produtos industrializados deles. Tá? Então, os acordos, se a gente faz acordos com países ricos, os acordos sempre vão privilegiá-los. Por quê? Porque nós não temos capacidade de competir, a nossa indústria não tem capacidade de competir com as indústrias dos países desenvolvidos. Isso é simples. Tá? Então, o Brasil ele sempre prezou por isso. Hoje, o que está acontecendo? Um apagão. Hoje está acontecendo um apagão no Brasil, na política internacional do Brasil. A partir do momento que você... um exemplo aí, a partir do momento que um país, tá, não reconhece uma eleição que ocorreu em um outro país e fica esperando que o candidato derrotado, tá, reconheça, isso é um baita tiro no pé. Isso é um baita tiro no pé. Por quê? Porque os acordos são país, não país-presidente. Tá? Então, o Brasil dá vergonha internacionalmente. Dá vergonha. Então, o que acontece? Hoje, nós não temos credibilidade. Além
de outros assuntos que eu nem toquei aqui, que é a questão da Amazônia, a questão do desmatamento, a questão das queimadas, certo? Por conta de posicionamentos desse governo, nós estamos perdendo recursos de fundos de investimento, de fundos de preservação. Então, eu nem toquei nesse assunto, tá? Que é muito polêmico. Então, pessoal, é isso. Tá? O Brasil, no contexto internacional, e ainda mais nessa crise que nós vivemos hoje, acaba sendo bem desastrosa a nossa política. Em todos os sentidos. A percepção do exterior e a percepção aqui dentro também é totalmente desastrosa. Mas é o que eu sempre falo. O Brasil é muito maior do que qualquer grupo de despreparados. Ok? Pessoal, então é isso. Com essa aula a gente fecha o nosso conteúdo. Eu agradeço aí a participação de vocês. Espero que vocês tenham compreendido e eu possa ter contribuído aí com vocês. Mas, principalmente, eu gostaria que vocês entrassem na plataforma, lessem esse texto com calma. Eu destrinchei esse texto para vocês e fui um pouco além, e fizessem as atividades, ok? Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou aí à disposição. Um abraço a todos e até mais.